Olá, bom dia, sexto, tudo bem? Certinho, como passaram o final de semana, tudo certo? Então, tá bom. Então, a prof está hoje no caderno de atividades de vocês, no livro de atividades, porque antes de nós passarmos para a sequência ali do conteúdo, onde nós começamos a falar ali mais sobre a classificação dos segmentos de reta, né? Um pouquinho diferente aí deste contexto em que nós estamos, onde nós estamos falando sobre a medida dos ângulos, né? Então, antes de passar para esse segundo conteúdo, esse segundo contexto aí da unidade de vocês, nós vamos então falar ainda sobre ali o uso do transferidor e os ângulos no caderno de atividades, tá? Então, a prof está no caderno de atividades na página 20, tá? Então, aqui nós estamos na página 20, ok? Então, podem observar lá, conforme a prof for explicando aqui, vocês já estão vendo as respostas aí também, vocês já vão anotando aí na apostila de vocês, aí no caderno de atividades de matemática, tá? Então, as perguntinhas ali, por exemplo, a primeira diz assim, ó, responda as perguntas a seguir. Qual instrumento é usado para medir os ângulos? Então, nós sabemos, já usamos aí a semana passada, várias vezes, né, que esse instrumento para medir os ângulos é chamado de transferidor, certo? Então, colocamos aqui transferidor, ok? A letra B, ela diz assim, qual é a unidade usual de medida de ângulo? Qual é a unidade de medida de ângulo? O grau. Cada risquinho lá, onde está o meu transferidor, né? Cada um daqueles risquinhos, né? Cada um daqueles pontinhos que aparecem ali na medida do transferidor, cada um deles é chamado, então, de grau, ok? Então, só responder ali, a unidade usual de medida de ângulo é o grau, certo? Na número 2, então, pedem para que para que vocês construam, né, alguns ângulos ali indicados, tá? Esses ângulos, então, vão ser feitos aí com o uso da régua e do transferidor. Vocês já sabem usá-los, né? Já sabem como iniciar. Faz, então, sempre a primeira retinha, aí mede direitinho ali no transferidor o valor do ângulo que você precisa, a quantidade de graus, né, deste ângulo. Então, para a letra A, era para construir, então, um ângulo de 45 graus. Então, fizemos aqui primeiro a retinha A, né, a seta indicando aqui que eu tenho o segmento de reta A. O segmento de reta B, vou só fazer ele depois que eu já tiver medido, né? Coloquei o transferidor aqui, fiz a medida, então, dos 45 graus que estão indicados aqui, ok? O seguinte, então, pede para construir um ângulo de 135 graus, né? Então, é um ângulo mais aberto, vai usar um pouquinho mais de espaço, mas você pode usar o segmento de reta bem pequeno, não tem problema, né? Então, fez aqui primeiro o segmento de reta, ele fez o D, vocês podem ter aqui o D também, tanto faz, tá? Ele fez aqui primeiro o segmento D. Aí, mede com o transferidor 135 graus para depois traçar o outro segmento aqui, ok? O seguinte, então, pede para fazer aqui segmentos E e F com um ângulo O de 180 graus. Nesta situação, também podemos fazer o seguinte, podemos construir esse ângulo aqui, se vocês quiserem fazê-lo, de forma horizontal, tá? Nossa, o tracinho da prof ficou feio aqui, hein? Vocês podem fazê-lo aqui na forma horizontal. Aqui ele fez na forma vertical para caber todos aqui, tá? Então, coube todos aqui porque ele fez este ângulo de 180 graus na vertical. Nós podemos fazer na horizontal, é só fazer um traço, né? E aí você indica aqui a medida do ângulo de 180 graus aqui também, certo? Pode ser desta forma ou aqui como ele fez, tanto faz, porque o ângulo de 180 graus ele é um ângulo raso, então ele fica
uma linha só, né? Uma linha horizontal ou vertical e o ângulo indicado aqui, ok? Então, pode ser assim ou assim como a prof fez aqui, tá? É só colocar E e F, que são os dois pontos aqui, os dois segmentos, né? E o ângulo no meio com a letra O, né? E o último, então, que pediu aqui foi um ângulo exatamente de 90 graus. Vejam que ele fez aqui, né, um segmento, fez o segmento G, aí o segmento H, e fez a indicação do ângulo aqui. Posso fazer também, como ele é um ângulo de 90 graus, eu também posso fazer ele aqui em linha reta aqui também, ó. Posso fazer aqui, né, um quadradinho, ó, bem retinho, né, e aí eu posso indicar esse ângulo assim, ok? Porque ele é de 90 graus, beleza? Então, essa aí foi a segunda questãozinha que nós fizemos aqui, né? Podem anotar as respostas. Se foi muito rápido, dá pause no vídeo, faz ali as anotações para depois passar para a próxima, ok? Na número 3, tem então um desenho aqui bem legal de um porquinho, para nós indicarmos aqui os ângulos, né, que são indicados aqui, indicarmos aqui qual é a classificação dele e a medida. Então, você vai olhar, por exemplo, aqui, o ângulo E, né? Ó, esse ângulo E, ele está aqui, tá? Você vai colocar o transferidor, vai posicionar aqui e vai indicar a medida que ele tem, né? O ângulo O, que está aqui embaixo, também, ó. Posicionar no transferidor, ver qual é a medida e colocar ali, indicar ele ali na respostinha. E depois de colocar, então, as medidas, né? Depois de indicar as medidas, então, classificar os ângulos em reto, obtuso, agudo, tá? Aqui embaixo, ó, a prof vai mostrar aqui para vocês, já está aqui, né? As respostinhas para vocês completarem aí no livro de atividades, tá? Então, a medida do ângulo, né? Por exemplo, o ângulo A, que está bem aqui, ó. O ângulo A tem 90 graus, ele é classificado como reto, né? Ângulo reto, tá? O ângulo E, que está aqui em cima, né? Aqui, ele tem ali, ó 105 graus. E ele é classificado, então, como obtuso, porque é maior de 90 e menor de 180, tá? O ângulo O, que está aqui, ele tem 45 graus. 45 graus, então, entra na classificação de ângulo agudo, ok? E o último ângulo P, que está aqui, né? Ele é um ângulo um pouco mais aberto, ele tem 225 graus. E aí, quando ele é maior que 90, maior que 180 graus, então ele é chamado de ângulo côncavo, ok? Então, ele seria ali, se você medindo no seu transferidor, né? Você tem o transferidor aqui, ele tem o ângulo, esse ângulo ele está aqui embaixo, ele vai estar mais aberto ainda, né? Como se ele estivesse, você conseguiria medir com um transferidor daquele inteiro, tá? Então, 225 graus. Sequência, outra página 21, nós continuamos ali, então, com os exercícios, tá? Então, os exercícios aqui, eles estão mostrando também algumas colocações, né? Por exemplo, o número 4, ele mostra já o transferidor, indicando a medida do ângulo aqui no transferidor. Então, pede para nós aqui indicarmos, né, qual é a medida do ângulo destacado, nesse caso o ângulo O aqui, né? Então, a medida desse ângulo é 60 graus. Só anotar ali a respostinha. Essa aqui é a número 4, né? Na número 5, está pedindo para representar no transferidor abaixo, ó, o transferidor está aqui embaixo, né? Está pedindo para representar no transferidor o ângulo encontrado nesta figura aqui, tá? Então, vejam bem,
nós temos, se a figura se não estivesse com esse traço aqui no meio, ó, se não estivesse com esse traço dividindo este quadrado, nós teríamos exatamente um ângulo reto aqui, ó, um ângulo de 90 graus, certo? Seria um ângulo de 90 graus. Com esta divisão que foi colocada ali, né, com esta segmento, essa reta que foi colocada aqui no meio, essa aqui, ó, né, ela dividiu o ângulo de 90 graus ao meio, exatamente na metade. E a metade de 90 graus é 45, ok? Então, nem precisaríamos medir para chegar a esta resposta aqui, que é 45 graus. Se precisar medir também, é só colocar o transferidor, posicionar aqui, e aí vocês vão chegar, então, a este 45 graus aqui, né? E aí, a respostinha, mostrando aqui no desenho do transferidor que vocês têm aí na apostila, né? Então, indicando aqui o ângulo A, né? Os dois segmentos de reta, P e Q, tá? E o ângulo aqui de 45 graus. Por isso, está demarcado aqui o segmento de reta bem entre os 50 e o 40 aqui do transferidor. Ok? Então, esta é número 5. Sempre pausando, se for necessário, para poder completar aí os exercícios de vocês no caderno de atividades, tá? A número 6, tá? A número 6, ela está pedindo, então, usando também o transferidor, né? Medir os ângulos e escrever as medidas encontradas. E depois classificá-los de acordo com as respectivas aberturas, ou seja, vai classificar se eles forem menor que 90, entre maior que 0 e menor que 90, né? Entre 0 e 90, vai ser agudo, maior que 90 vai ser obtuso. Então, só classificá-los aí de acordo com a abertura do ângulo, né? Então, este ângulo aqui, posicionem ali o transferidor para conferir, né, e se certificar, vejam como faz a medida direitinho. Então, vocês vão chegar ali à medida de 32 graus, ok? 32 graus. Quando vocês posicionarem o transferidor, como o transferidor ele vai ser um pouco maior do que esses segmentos que tem aqui, o ideal é que vocês peguem esses lados aqui, né, as duas setas, e prolonguem, usem uma régua, né? Prolonga ela até chegar aqui na medida do transferidor, tá? Senão vocês não vão conseguir visualizar a medida aqui, né? Este aqui, por exemplo, que é 32 graus, né? Se você olhar de muito longe, talvez você vai chutar e vai dar um valor errado, entenderam? Então, por isso que é importante, se a reta é pequena, pega o lápis, né? E coloca, traceja ela pelo menos até chegar ali na medida do transferidor, ok? Então, esse tem 32 graus, né? E um ângulo entre 1 e 90 graus, ele recebe a classificação de ângulo agudo, que está aqui, ok? A número 6, medida 114, ângulo obtuso, né? Que é maior que 90 e menor que 180. Da mesma forma, posiciona o transferidor ali bonitinho para poder visualizar essa medida ali de 114 graus, ok? As outras aqui da número 6, voltando aqui, a letra C, ângulo reto de 90 graus, né? A letra C, então, 90 graus, ângulo reto. A letra D aparece uma situação que nós não vimos aqui até agora, que é o ângulo de 360 graus, então é aquele ângulo que deu a volta inteira no transferidor, tá? Porque os dois segmentos de reta, estão vendo que aqui está um e aqui está o outro, ó. Os dois, eles estão um em cima do outro. Então, não confundir esse daqui com o 0, tá? Nem com o 180, que seria aquele que tem inteiro, que tem
aqui o ângulo aqui no meio, né? O que tem o ângulo no meio é o de 180 graus. Este aqui é de 360, porque eu tenho as duas retas aqui, ó. As duas retas estão aqui. E você teve uma volta inteira entre uma e a outra, ok? Então, um ângulo chamado de ângulo pleno, que está aparecendo aqui para vocês a resposta, ó. Esse é o ângulo pleno. A letra E, 180, então não confundir com ali o de 360. Podem ver que as duas setinhas estão uma para cada lado, né? Uma ponta para cada lado, enquanto a de 360, as duas estão na mesma direção, tá? E aí, o ângulo de 180 graus é chamado, então, de ângulo raso, né? A letra F, 150 graus, aqui, o ângulo que aparece aqui, chamado de ângulo obtuso, porque ele é maior que 90, né? Assim como aquele outro que nós vimos ali, o ângulo de 114, ali da letra B também, né? Na número 7, então, já temos também uma outra situação aqui, que é para usar o transferidor e determinar os ângulos destacados. E aqui nós temos vários ângulos na mesma figura, né? Então, nós vamos fazer como? Nós vamos determinar, por exemplo, o ângulo entre A e B. Este aqui, ó, o ângulo entre A e B é este aqui. Foi medido, então, 30 graus, né? O ângulo entre B e C, tá aqui. Este ângulo aqui é o ângulo entre B e C, ó, 45 graus, tá? E o ângulo entre C e D, nesse espaço aqui, né? O ângulo entre C e D é 45 graus, tá? Aí, a diferença aqui é que nós vamos utilizar também as medidas, por exemplo, entre o A e C, tá? Que tem essa reta. E aqui. Então, entre o A e o C, ó, 75 graus, tá? Aí, entre o A e o D, desde aqui do começo até lá, entre o A e o D, qual é a medida? Olhando esta reta e esta reta, né? E aí eu tenho 120, ok? Quais desses ângulos são congruentes? O que é mesmo ângulo congruente? O ângulo que tem a mesma medida. Então, eu tenho dois ângulos de 90 graus, de 45 aqui, né? Este e este, né? Então, o ângulo CD, com o ângulo O aqui no meio, COD, e o BOC, que é este aqui, ok? Deixa a prof apagar aqui para vocês visualizarem as respostas direitinho. E aí, anotarem aí, ok? Então, essa foi aí a número 8, né? Vão anotando as respostinhas, completando o caderno de atividades, para quando for preciso depois estudar também para a prova, está tudo completinho, né? E o número 8, que é a última questãozinha aqui, né? Também está medindo, está mostrando uma figura com vários ângulos destacados, né? E pede para indicar aqui qual é a medida do ângulo entre o B e o C. Entre B e C. Temos aqui esta medida aqui, tá? Entre B e C, uma medida de 45 graus, ok? Só responder ali, então, né? Aqui está mostrando que as 4 partes estão divididas de forma igual, tá? Então, cada parte tem 45 graus. Se nós perguntássemos sobre as outras aqui também seria 45 graus, ok? Então, até a número 8, é o exercício, fala sobre os... Até aqui, nós vamos na aula de hoje, tá? Amanhã, então, nós começamos com o conteúdo novo ali sobre as retas, ok? Então, bom trabalho para vocês, bons estudos. O prof não vai deixar tarefa hoje, só na aula de amanhã, né? E aí, hoje eu já tenho uma tarefa para receber de vocês, né? A maioria já entregou,
tá? Mas está aberto ainda lá no positivo para quem ainda não fez. E aí amanhã nós corrigimos essa tarefinha e começamos o conteúdo novo de retas, beleza? Então, boa semana para vocês, boas avaliações, ainda que vocês tenham algumas, e até a próxima aula. Abraço!